que Isso que foi você muito achou? interessante o que aconteceu. O Trump, ele viu que deu tudo errado. O efeito econômico da tarifa não aconteceu. Por não ter acontecido, não gerou efeito político nenhum. Adiantou o julgamento do Bolsonaro, que foi condenado. Não aconteceu absolutamente nada. Essa história do tarifaço aqui teve a ver com o Eduardo Bolsonaro, com o Bannon, com Jason Miller, mas também foi comprado por um cara que é amigo e inimigo do Trump, que é o que a gente chama de frenemy em inglês, que é o Marco Rubio, que quer ser candidato à presidência depois. E ele, movido pelo tecnocratão dele lá, pelo cara que planeja a política externa dele, porque o Marco Rubio é, digamos assim, o Mauro Vieira, americano, o ministro das Relações Exteriores de lá, ele tem um cara chamado Eldridge Colby, que é o cara que pensa a política dele, e é casado com uma brasileira, Suzana Guerra, que teve cargo aqui com o Bolsonaro. Então, esse povo comprou essa história de derrubar o Lula. E deu completamente errado. O Trump, ele viu o resultado, agora deu um giro para tentar acomodar a situação com o Lula, já que ele ficou profundamente desmoralizado. O grande capital americano veio falar com ele, então o Trump está tentando acomodar e tentar negociar alguma coisa, só que o Brasil está negociando numa posição de força. O Brasil está negociando numa posição de força porque essa história do tarifaço aqui foi uma bomba atômica, não somente no Bolsonaro, mas no Eduardo, no Tarcísio, na Michele. Então é o Trump que veio procurar e veio debater com o Lula de um jeito que ele não gostaria, que era por chamada. É óbvio que o Trump queria chamar o Lula até lá para humilhar o Lula e não vai rolar. Entendeu? Agora, o Brasil que não entregue nada do que precisa. Até porque grande parte do fato dos gringos terem chamado Lula é porque deu errado o plano deles. E porque a turma que não gosta, que disputa espaço com o Marco Rubio dentro do Departamento de Estado, sobretudo um cara chamado Richard Grenell, ele é um inimigo do Rubio. E ele é defensor de uma outra política para o Brasil e para a América Latina, dentro do âmbito da extrema-direita americana. E esse cara que veio dialogar aqui com o Lula, e a tese dele se provou verdadeira. Então, esse cara está falando para o Lula, olha, tudo que o Rubio acreditou é besteira, o Rubio te enfiou. Então, tem disputa dentro do governo Trump também. A gente tem de entender o que é essa crise que tem lá. E o Lula venceu o primeiro e o segundo round porque não ouviu a turma que queria que ele jogasse a toalha. O Lula sabe muito bem lá desde o governo Bush que o único meio de trabalhar com os Estados Unidos é não se levantar quando eles entram na sala.